Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para refletir a liturgia desse 23º domingo do tempo comum. Estamos refletindo a vida pública de Jesus. Mas antes de entrar nesta reflexão, eu convido a você, querido irmão, querida irmã, entrar no nosso canal YouTube, pe.celso.duarte. Faça a sua inscrição, clique no sininho para receber as notificações, no joinha para ajudar-nos a crescer no nosso canal YouTube. E divulguem este vídeo, peçam que façam inscrições também, para que a gente possa chegar a 1.000 inscritos no nosso canal YouTube, pe.celso.duarte. O evangelho que nos traz nesse domingo é o evangelista São Lucas, no capítulo 14, versículos de 25 a 33. Lucas 14, de 25 a 33. Nesta passagem, São Lucas mostra quais as condições para que a gente siga Jesus. Existem algumas exigências para que nós possamos ser discípulos de Jesus. A primeira das exigências é, lá no capítulo 14, no versículo 26. Se alguém vem a mim e não der preferência mais a mim do que a seu pai, sua mãe, mulher e irmãos, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando aqui do desapego que precisamos ter das nossos familiares e para o fim da nossa vida. E esse desapego da nossa vida vai acontecer no momento da nossa morte, onde não podemos mais nos apegar nem à nossa própria vida, porque pertence a Deus. As famílias, Jesus não está querendo dizer aqui que nós devemos desprezar a família, de jeito nenhum. Então, por conhecer as nossas famílias, precisamos desapegar, pegar primeiro a Deus, depois o resto. É isso que Jesus está falando aqui. A segunda condição para o seguimento de Jesus Cristo está lá no versículo 27, capítulo 14, versículo 27. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Uma das condições para seguir Jesus é carregar a cruz. Coisa que parece difícil, pesado, mas é necessário. Porque a salvação, meus irmãos, minhas irmãs, passa necessariamente pela cruz. E quem nos dá o maior exemplo disso é o próprio Cristo, que se entrega numa cruz por causa de nós, pelos nossos pecados, para nos redimir, para nos colocar em comunhão com Deus novamente. Então a cruz é uma condição para seguir Jesus. Se nós optarmos pelo seu seguimento, precisamos carregar a cruz. E a cruz vem, com certeza ela vem, de diversas formas. Vem através da doença, vem através das familiares, vem através da questão financeira, vários problemas. Mas esta cruz nós carregamos com Jesus. Queremos ser verdadeiramente seus discípulos e missionários. A primeira leitura do livro da sabedoria, lá no capítulo 9, no versículo 13, o autor sagrado diz: quem pode conhecer a vontade de Deus? Capítulo 9, versículo 13 da sabedoria. Quem pode conhecer os desígnios de Deus? Os desígnios do Senhor, somente Ele. Porque acontece isso, porque acontece aquilo, porque eu sigo este caminho, eu sigo outro caminho. Os desígnios de Deus, só Ele sabe. E nós vamos entender isso, claro, quando nós estivermos face a face com Deus. Pode ser que agora nós não entendamos, mas depois Deus faz-nos ver. E como é que nós fazemos ver esta vontade de Deus? Pedindo a sabedoria, que está lá no versículo 17. A sabedoria enviada do alto do céu, o teu Espírito Deus quer para nós. A sabedoria, não a sabedoria humana, essa é o conhecimento científico, mas a sabedoria que vem de Deus, que através do Espírito Santo nos ilumina e nos mostra qual a vontade de Deus para nós. Quais são os desígnios de Deus para mim e para a sua vida. É a sabedoria que vem do Espírito Santo. E a segunda leitura, meus irmãos, tirada da carta de São Paulo a Filemon, uma carta pequena que foi escrita durante a prisão. Paulo estava preso na prisão e escreve a Filemon por causa de um dos seus escravos, porque a escravidão era muito comum na época de Paulo. E esse desses escravos, chamado Onésimo, foge de Filemon, que é um grande mestre, uma pessoa importante na igreja de Colossos. E esse escravo, Onésimo, vai até onde Paulo está para se apresentar.
E Paulo então diz a ele: meu caro Onésimo, volte para junto de Filemo. Ele não vai te tratar mais como escravo, mas como irmão. Paulo quer aqui acabar com a escravidão, que era uma natural naquela época, mas que a escravidão não nos deixa ir ao amor de Deus. Quem é escravo não consegue amar o outro. Agora, já se somos irmãos, irmãs, aí sim o amor acontece. Então Paulo escreve essa pequena carta a Filemo pedindo que acolha Onésimo como seu irmão. Lá no versículo 17, só tem um capítulo, lá no versículo 17, Paulo diz a Filemo: Filemo, receba Onésimo como se fosse eu mesmo. Como se fosse eu mesmo. Paulo era muito querido pelo Filemo. Então pede que receba Onésimo como se fosse ele mesmo, como um irmão. Não podemos viver escravo das coisas que não são de Deus. E sim, que nós possamos seguir os caminhos de Deus, os passos de Deus, os desígnios de Deus que tem para a nossa vida. Vamos viver, meus irmãos, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E agora, minha bênção sacerdotal, meu abraço amigo a todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa semana e até o próximo encontro, se Deus quiser.